Em uma vila isolada entre morros, ficava a antiga igreja de São Damião, erguida em pedra no século XIX. Por anos, foi o coração de uma pequena comunidade, casamentos, funerais, batizados, até que uma epidemia devastou a vila. Sem médicos, o padre da época, Frei Anselmo, fez da igreja um refúgio. Trancou todos lá dentro, dizendo que Deus os salvaria se não saíssem. Dias depois, ninguém mais saiu, nem vivo nem morto. A igreja foi lacrada. Dizem que, às vezes, o sino toca sozinho, mesmo enferrujado, ecoando um som oco na madrugada. Quem ouve se arrepia até os ossos, pois cada badalada seria uma alma pedindo para sair. Décadas depois, Clara, estudante de arquitetura, foi à vila para registrar ruínas antigas para seu trabalho de mestrado. Ouviu a história da igreja numa venda à beira da estrada. O dono, um homem idoso de olhar perdido, repetia: se ouvir o sino, não entre. Se entrar, não bata na porta. Mas Clara, obcecada por lugares esquecidos, anotou tudo. Na noite seguinte, guiada por uma lua pálida, Clara subiu o caminho de paralelepípedo até a entrada. O portão de ferro estava torto, rangendo ao vento. A fachada da igreja, coberta de eras secas, parecia inclinar-se para frente, como se espiando quem chegasse. Clara empurrou a porta principal. O ar lá dentro era mais frio que o lado de fora, um frio que parecia úmido, denso, cheio de cheiro de mofo e velas antigas. Usou a lanterna para iluminar os bancos empoeirados, a nave, o altar principal. Atrás do púlpito, uma escada levava ao campanário, onde ficava o sino. Enquanto fotografava, Clara ouviu o que parecia uma reza sussurrada, em latim. Virou rápido. Nada. O som parou. Voltou para o corredor lateral. Encontrou uma porta que dava para uma pequena sacristia. Dentro, livros de missa rasgados, batinas manchadas de algo escuro. Sobre uma mesa, um cálice de prata ainda brilhava, mas no fundo havia dentes humanos, alinhados como oferenda. O sussurro voltou, mais alto. Parecia um coro fraco, vozes sobrepostas pedindo: liberta! A lanterna falhou por um segundo. Quando voltou, Clara viu um vulto no altar. Um homem alto, vestindo batina rasgada, costas curvadas, rosto coberto por uma máscara de ferro. Nas mãos, segurava uma corrente grossa que arrastava pelo chão de pedra. Ela tentou recuar, mas o homem ergueu o braço, apontando para o campanário. O sino, lá em cima, soou sozinho. Primeiro uma, depois duas, depois 3 badaladas, cada toque mais alto que o anterior. Clara cobriu os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro do crânio. A figura se moveu, flutuando até o fundo da igreja, atravessando bancos, arrastando correntes. A porta por onde Clara entrará se fechou sozinha com um estrondo seco. O sino soou mais uma vez, mas, agora, junto dele, um lamento de vozes amontoadas, sufocadas. Clara correu, tropeçando nos bancos. Subiu as escadas até o campanário, buscando uma saída pelo alto. Lá em cima, o sino balançava devagar, sozinho. Embaixo dele, gravado na madeira do assoalho, uma frase repetida em círculos: dentro não há pecado, fora não há perdão. O ar ficou pesado. O sino parou de balançar, mas as correntes se moveram sozinhas, prendendo as pernas de Clara. Uma voz, mais clara que as outras, sussurrou no ouvido dela: fica, reza conosco. As correntes apertaram até ela não conseguir mais se mover. O sino tocou mais uma vez, grave, sufocante. Na manhã seguinte, moradores da vila juraram ter visto alguém na torre, balançando um lampião, como Frei Anselmo fazia para chamar seus fiéis. Dizem que, desde aquela noite, quem entra na igreja encontra velas acesas, bancos alinhados e uma única figura sentada na primeira fileira. Uma mulher de cabelos presos, segurando uma câmera, os olhos fixos no altar. E o sino, claro,
nunca mais parou de tocar. No coração de uma cidade esquecida, entre ruas que ninguém mais limpa, ergue-se o Grand Hotel Imperial, um prédio imenso, de arquitetura Art Deco, coberto por andaimes que nunca viram reformas. Nos anos 40, era o hotel mais luxuoso da região, palco de bailes, casamentos e jantares de gala. Mas uma noite mudou tudo. Dizem que, durante uma festa de fim de ano, um incêndio começou na cozinha. Chamas se espalharam pelos corredores. Hóspedes correram pelos salões, mas muitos nunca conseguiram sair. Alguns tentaram se abrigar nos quartos do último andar, entre eles, um casal recém-casado hospedado no quarto 313. Nunca mais foram vistos. Décadas se passaram. O hotel virou abrigo de moradores de rua, depois ninho de lendas urbanas. Alguns dizem ouvir risos, música de orquestra e passos de dança vindos dos andares de cima, mesmo que todos os salões estejam cobertos de cinzas e fuligem. Rodrigo, jornalista de um site de mistérios, foi até lá certa noite, com uma única meta: passar uma madrugada inteira no quarto 313. Munido de câmera, lanterna e um gravador, subiu as escadas rangendo enquanto a cidade dormia lá fora. Cada andar estava mais frio que o anterior. No terceiro andar, encontrou o corredor principal, papel de parede descascando, carpete úmido, cheiro de fumaça antiga. A porta 313 estava entreaberta. Rodrigo empurrou devagar. Lá dentro, um quarto com cama de casal intacta, colcha rasgada, cabeceira chamuscada. Nas paredes, marcas de fuligem que pareciam mãos arrastadas. Em um canto, uma vitrola sem agulha. Quando ele entrou, o ar ficou mais pesado, como se alguém respirasse junto. Ligou o gravador e começou a fazer perguntas para capturar EVP, voz eletrônica. Quem ainda está aqui? Por que não foi embora? Silêncio. Mas, ao rebobinar, ouviu uma resposta arranhada. Ainda é noite. A vitrola chiou sozinha. Uma música antiga começou a tocar, mesmo sem disco. O som era distorcido, como uma orquestra desafinada. Rodrigo sentou na beirada da cama, tentando se convencer de que era o vento. Mas o espelho do quarto, rachado, refletiu algo atrás dele, silhuetas dançando no escuro, rodopiando em pares invisíveis. Rodrigo se levantou. O chão estalava sob seus pés como se fosse madeira podre. A música ficou mais alta, abafando seus próprios passos. Abriu o armário. Lá dentro, encontrou um vestido de noiva queimado até a altura da cintura. Na gola, manchas escuras que pareciam sangue seco. Quando se virou para a cama, viu nela um afundamento, como se alguém deitasse ali, invisível, pesando o colchão. A música parou de repente. O gravador caiu no chão, mas continuou gravando. Rodrigo se aproximou para pegar, quando ouviu uma respiração bem atrás do ouvido. Virou rápido. Nada. Mas sentiu algo gelado segurar seu pulso. O espelho rachado tremeu na parede. No reflexo, ele viu um casal de noivos, de costas, dançando devagar, grudados. O rosto do noivo era apenas um borrão escuro. O da noiva estava queimado, a pele misturada à renda do vestido. Rodrigo tentou gritar, mas a porta do quarto bateu sozinha, trancando-o lá dentro. A luz da lanterna falhou. O gravador no chão repetia a mesma frase, arranhada em uma voz feminina. Ainda é noite, ainda é noite. O colchão afundou mais, rangendo sob o peso de algo que Rodrigo não conseguia ver. Um cheiro de queimado encheu o quarto. A vitrola voltou a tocar, mas agora a música era um chiado interminável. Do corredor, quem passasse veria apenas a luz fraca vazando pela fresta da porta. Mas ninguém mais passa por ali.
Dizem que, em algumas madrugadas, o quarto 313 se acende sozinho, e uma sombra espreita atrás da cortina, esperando que alguém bata na porta para se juntar à dança. Rodrigo nunca saiu. No gravador, encontrado depois por curiosos, a última frase dele foi sussurrada, quase um pedido: apaguem a luz. Não quero mais ver. No interior esquecido de um estado qualquer, existe uma linha de trem desativada, encoberta por mata fechada. Em um trecho perdido entre colinas, ergue-se a estação ferroviária São Clemente, um casarão de madeira apodrecida, trilhos engolidos por raízes e samambaias. Antigamente, era ponto de parada de comboios que levavam minérios e passageiros. Mas tudo parou numa noite de 1956, quando o último trem saiu, e nunca mais chegou. Reza a lenda que, naquela noite, o maquinista desviou a composição para um túnel extra, escondido na encosta. Lá dentro, o trem jamais emergiu. Desde então, dizem que, em madrugadas de neblina, o apito distante ecoa pela floresta, arrastando ecos de vozes e passos pesados sobre os trilhos invisíveis. Lucas, fotógrafo especializado em lugares abandonados, sempre caçava mitos assim para alimentar seu blog. Depois de muito procurar, achou o velho mapa da São Clemente. Partiu sozinho, levando mochila, lanterna, tripé e uma câmera antiga. Caminhou horas por mata fechada até dar de cara com a plataforma apodrecida. Um relógio pendurado no teto ainda marcava 23h15, o horário da partida do último trem. Lucas instalou a câmera no tripé, tentando captar imagens noturnas. O ar era frio e o som da mata parecia abafado ali, nem cigarras, nem vento, nem coruja. Somente o silêncio cortado, às vezes, por rangidos da estrutura de madeira. No saguão da estação, encontrou bancos carcomidos, cartazes rasgados de horários e uma bilheteria trancada. Mas atrás dela, numa prateleira, dezenas de bilhetes de embarque nunca recolhidos, todos datados da mesma noite do desaparecimento. No chão, trilhos enferrujados seguiam em linha reta até o mato engolir tudo. Ele avançou pelo matagal, seguindo os trilhos invisíveis. Em certo ponto, encontrou a boca de um túnel semicoberta por raízes grossas como serpentes. O ar ali dentro era pesado, úmido, com um leve cheiro de ferrugem misturado a mofo. Lucas acendeu a lanterna. As paredes do túnel tinham marcas de arranhões, sulcos profundos, como se algo enorme tivesse sido arrastado. A cada passo, o som de pedras rolando ecoava alto demais. Ele montou a câmera para filmar. Assim que ligou o microfone, um apito distante soou, fraco, mas nítido. Pensando em captação de som ambiente, Lucas sorriu, mas o eco do apito se aproximou. Uma vibração leve correu pelo chão de pedras, como se um trem invisível avançasse devagar. Luzes fracas surgiram ao longe, como lanternas antigas. No feixe da lanterna, Lucas enxergou algo mais. Vultos sentados, lado a lado, em bancos que não existiam, passageiros de chapéus, vestidos, malas. Todos imóveis, olhando na direção dele, mas sem olhos. Um vento quente soprou por dentro do túnel, junto com o cheiro de fumaça de carvão. O apito soou mais perto. Lucas recuou, mas algo agarrou sua perna. Uma mão fria, pálida, saindo do chão de brita. Ele se soltou, tropeçando de costas. Quando ergueu a lanterna, viu o maquinista, parado em pé nos trilhos. O rosto era uma máscara de fuligem, os dentes apareciam por entre lábios queimados. Na mão, segurava um lampião que tremeluzia. Lucas virou para correr, mas o túnel parecia crescer atrás dele. Cada passo era engolido por uma escuridão que o puxava de volta. O apito se tornou um rugido, como se um comboio atravessasse o peito dele.
Vozes sussurravam nos ouvidos: passagem sem volta, passaporte sem data. A câmera captou a última imagem. Lucas, parado nos trilhos, encoberto por uma neblina grossa, com as lanternas do trem se aproximando. Depois, apenas o som de ferro rangendo e um apito interminável. Dias depois, moradores da vila próxima disseram ter visto, na curva da linha abandonada, luzes de um comboio desaparecendo na mata, como se a estação tivesse aberto de novo, mas só para quem tem passagem de ida. No final da plataforma da São Clemente, onde ninguém ousa pisar, alguém sempre encontra uma nova mala velha, molhada pela neblina, com uma câmera empoeirada dentro. Mas o dono da bagagem, dizem, agora viaja para sempre naquele vagão que nunca para. No topo de uma colina esquecida, ergue-se o orfanato Santa Rosa, um casarão de tijolos escurecidos pela chuva e pelo tempo. Fechado desde os anos 50, ninguém ousa se aproximar depois do pôr do sol. Conta-se que, durante uma noite de inverno, um incêndio consumiu parte do prédio. Muitos dizem que algumas crianças nunca conseguiram sair do porão, onde eram trancadas como punição por mau comportamento. Décadas depois, Gustavo, fascinado por lugares amaldiçoados, decidiu filmar um documentário para o canal dele no YouTube. Conseguiu acesso com o zelador velho que lhe deu a chave, mas avisou: se ouvir risadas, não desça as escadas. Gustavo riu. Amava histórias assim. Na noite combinada, entrou sozinho, com câmera, lanterna e uma mochila cheia de baterias. O saguão principal ainda tinha cortinas rasgadas balançando ao vento. Quadros de crianças sorrindo, meio apagados pelo mofo, pendiam tortos nas paredes. O piso de madeira rangia em cada passo. Gustavo filmava tudo, narrando a história, do incêndio, das crianças presas, da diretora cruel que sumiu sem deixar corpo. No segundo andar, encontrou dormitórios pequenos. Camas de ferro, colchões queimados. Em uma delas, um urso de pelúcia chamuscado, mas ainda com o olho de vidro intacto. Quando ligou o microfone direcional, ouviu barulhos vindos do térreo, risadas abafadas, como brincadeiras. Ele sorriu, achando que era o vento. Desceu até a ala do refeitório. O relógio de parede ainda marcava 3 da manhã. Em cima de uma mesa, pratos de louça, talheres enferrujados e mais brinquedos, peões, bonecas de pano, carrinhos de metal. Um dos carrinhos rolou sozinho até bater na parede. Gustavo congelou. A risada soou mais próxima, uma voz infantil, fraca, como se viesse por trás das panelas enormes na cozinha. Seguindo o som, Gustavo achou a porta do porão. A maçaneta estava fria como gelo. Quando girou, ouviu um estalo seco e a porta rangeu, abrindo um cheiro sufocante de mofo e fumaça antiga. A lanterna iluminou degraus de pedra, descendo um corredor úmido, com paredes de tijolo descascando. No chão, marcas de mãos pequenas, como se crianças tivessem passado os dedos na poeira. No fundo do corredor, um grande salão abobadado. Grades dividiam o espaço em celas improvisadas. Ali trancavam os pequenos indisciplinados. Dentro de uma cela, havia desenhos riscados no tijolo, casas, bonecos de mãos dadas, figuras segurando chaves. Em um canto, uma boneca sem cabeça, encostada numa parede manchada. Gustavo ligou a câmera, filmando cada detalhe. Sussurros ecoavam, repetindo o nome dele: Gustavo. Gustavo. Ele sorriu, tentando convencer a si mesmo que era só o vento. Mas, no visor, começou a ver vultos passando atrás dele, reflexos na lente, rápidos, baixos, como crianças brincando de esconde-esconde. De repente, tudo ficou em silêncio. A lanterna piscou. No canto do porão, um rangido metálico. Gustavo apontou a luz.
Um velho armário de ferro estava entreaberto. Passos pequenos correram atrás dele. Virou. Nada. Quando voltou a luz para o armário, ele estava completamente aberto. Dentro, apenas um cobertor queimado e olhos brilhando atrás. Uma criança pálida saiu do armário, andando em 4 apoios, cabeça torta, boca costurada com fio enferrujado. Atrás dela, outras surgiram, uma a uma, todas silenciosas, com roupas rasgadas, mãos chamuscadas. Formaram um semicírculo ao redor de Gustavo. As risadas voltaram, mas sem abrir a boca, riam dentro da cabeça dele. Ele tentou correr, mas as pequenas mãos agarraram suas pernas. O chão pareceu afundar. O teto de tijolos se fechou num estrondo. Gustavo gritou, mas só ecoou o som abafado, como se alguém o tivesse tampado dentro de uma caixa. A câmera tombou, filmando de lado, última imagem, os rostos infantis olhando direto na lente, antes de tudo ficar preto. No dia seguinte, o zelador encontrou a porta do orfanato aberta. Dentro, apenas a câmera, ainda gravando, largada no corredor. O vídeo mostrava o porão intacto, mas o armário de ferro, agora lacrado, tremia sozinho, rangendo, como se algo batesse lá de dentro. E, dizem, se alguém encosta o ouvido na porta do orfanato, ouve risadas. Risadas de quem nunca parou de brincar, esperando abrir de novo a porta do porão. No alto de uma encosta cinzenta, ergue-se o presídio Santo Agostinho, fechado desde a década de 70. Seus muros de pedra úmida seguraram por décadas ladrões, assassinos, traidores de guerra. Mas o que realmente fechou a prisão não foi o motim, nem a decadência. Foi uma noite de neblina tão densa que os guardas não viram quem saiu, nem quem ficou. Dizem que, naquele inverno, prisioneiros sumiram sem abrir as grades, guardas enlouqueceram e trancaram celas vazias, jurando ver homens sem rosto andando pelos corredores. Quando finalmente limparam tudo, encontraram uma única cela, no bloco C, lacrada com correntes pesadas, sem placa de número. Dentro, um único catre manchado, correntes presas na parede. Ninguém sabe quem ou o que ficou lá. Décadas depois, Edgar, pesquisador de fenômenos paranormais, conseguiu autorização para passar uma noite no Santo Agostinho. A promessa era simples: registrar psicofonias, imagens térmicas e anomalias para um canal de internet que alimentava a curiosidade de milhares. Chegou ao entardecer, carregando lanternas, câmeras, um gravador de fita antigo. Dizia que captava vozes melhor do que qualquer celular. O portão principal abriu com um empurrão seco, rangendo como um grito preso. Os corredores de pedra exalavam um cheiro de ferro, poeira e umidade. Edgar caminhou por celas vazias, grades tortas, camisas de prisioneiros rasgadas, ainda penduradas em pregos. Gravou cada detalhe. Passos ecoavam de volta, como se andassem atrás dele. Perto da meia-noite, encontrou o bloco C. O corredor parecia mais frio que o resto. Gotas de água caíam do teto, pingando num ritmo quase constante. No fim do corredor, uma porta reforçada com correntes grossas, cadeados antigos, sem numeração. Edgar sorriu. A cela sem número. Colocou o gravador para rodar e começou a arrombar o cadeado. Quando empurrou a porta, sentiu o ar pesado, denso, quase sólido. O feixe da lanterna revelou um cômodo úmido. Nas paredes, marcas de mãos riscadas em carvão. O catre no centro, ainda ali, coberto de correntes quebradas. Sobre ele, uma bacia de ferro cheia de algo preto, sólido, parecia sangue ressecado. Edgar sussurrou perguntas. Quem ficou aqui? Por que não saiu? Silêncio absoluto. Mas, quando rebobinou a fita, ouviu uma respiração lenta,
como se algo estivesse deitado atrás dele. O gravador caiu da mão dele quando o vento fechou a porta com estrondo. A lanterna piscou. Quando voltou a funcionar, Edgar viu corrente se arrastando pelo chão, como se algo puxasse do escuro. A bacia virou sozinha, espalhando o líquido enegrecido pelo piso de pedra. Das paredes, escorreram gotas escuras, formando palavras borradas. Fique. Edgar correu para abrir a porta, mas as correntes voltaram a selá-la, serpenteando sozinhas pelos ganchos enferrujados. O ar ficou mais frio, o chão vibrou sob seus pés. Vozes começaram a sussurrar, centenas delas, dizendo nomes que ele não conhecia. Uma risada baixa, arranhada, cresceu até virar um grito. No catre, uma figura se ergueu, indistinta, apenas um contorno feito de sombra, segurando nas mãos as mesmas correntes que prenderam a porta. Edgar recuou até encostar na parede úmida. A sombra se aproximou devagar, arrastando as correntes. O som do metal batendo na pedra ecoava por todo o bloco. No gravador, o ponteiro rodava sozinho. Captava apenas uma frase repetida, num sussurro rouco: a cela abre, mas não solta. O vulto ergueu as correntes, e num estalo seco, elas se prenderam aos pulsos de Edgar. Ele tentou gritar, mas a cela abafou tudo. No amanhecer, guardas da empresa de segurança encontraram o portão principal aberto de novo. Nada dentro, exceto o gravador ainda rodando. Ao escutar a fita, ouviam-se as correntes, os sussurros, e a voz de Edgar, misturada às outras, repetindo o mesmo sussurro: a cela abre, mas não solta. Quem passa hoje pelos muros do Santo Agostinho diz que, se bater na porta do bloco sem noites de neblina, ouve o som de corrente se arrastando e, às vezes, um pedido de alguém que não consegue mais sair. Escondido no meio das montanhas, o Sanatório Santa Clotilde foi, por décadas, o maior asilo psiquiátrico da região. Construído no início do século XX, recebia de tudo: doentes reais, pacientes indesejados pelas famílias ricas, e até pessoas perfeitamente saudáveis que bastava serem incômodas demais para sumirem atrás de grades e paredes acolchoadas. Com o tempo, boatos de maus-tratos e experimentos terapêuticos vieram à tona. Pacientes trancados por semanas em quartos sem janelas, banhos de gelo, eletrochoques improvisados. Em 1965, um incêndio destruiu parte do pavilhão C, matando dezenas de internos trancados nos quartos sem chance de fuga. Depois disso, o sanatório foi lacrado, mas dizem que, mesmo assim, quem passa perto à noite ouve gritos abafados vindos de dentro. Décadas depois, Letícia, estudante de jornalismo, decidiu investigar o Santa Clotilde para seu TCC sobre locais abandonados. Reuniu uma equipe pequena, 2 amigos com câmeras, lanternas e microfones. Chegaram ao portão principal no começo da noite, passando por cercas quebradas e mato tão alto que engolia as trilhas. O hall principal ainda tinha o letreiro: Caridade e Cura. Mas tudo ali respirava doença: cadeiras de rodas tombadas, corredores intermináveis, paredes descascando. Nas portas de alguns quartos, placas de metal com nomes riscados à faca. No pavilhão C, o chão ainda mostrava marcas de queimado. As camas de ferro estavam derretidas em partes. Letícia fotografava tudo, mas não conseguiu ignorar os sussurros. No começo, pensou ser vento passando por janelas quebradas. Depois percebeu que pareciam vozes, cochichos rápidos, em tons baixos, como conversas entre várias bocas, vindas de todos os lados. Seguiram até a antiga ala de contenção. As portas de metal estavam abertas, algumas arrancadas das dobradiças. Um forte cheiro de mofo e fumaça impregnava tudo. De repente, um dos amigos apontou a lanterna para o teto. Inscrições rabiscadas com carvão cobriam toda a superfície, palavras embaralhadas,
nomes repetidos como um mantra. Letícia decidiu gravar áudio. Quando fez perguntas: quem está aqui? O que aconteceu? Nada respondeu. Mas, ao escutar o retorno, ouviram claramente uma frase: tranque a porta. Riram nervosos, dizendo que era eco, mas um barulho seco atrás deles fez todos se virarem. Uma maca se arrastava sozinha pelo corredor. O som dos rodízios ecoou como gritos. Quando correram atrás para ver, encontraram apenas marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido puxado. No dormitório maior, descobriram camas alinhadas. Algumas ainda tinham correias para prender braços e pernas. Em uma delas, sobre o colchão queimado, havia uma boneca de pano, olhos costurados com linha preta. Ao tentar pegá-la, Letícia sentiu o tecido molhado, mas não era água. Era algo escuro, viscoso, que pingava no chão. O amigo com a lanterna disse que viu alguém parado no fundo do quarto, uma figura magra, curvada, balançando devagar. A luz falhou. Quando voltou, não havia mais ninguém. Os cochichos, no entanto, ficaram mais fortes, agora soando dentro da cabeça deles. Um som arranhado, repetindo o mesmo comando: tranque a porta. Tranque a porta. Na pressa de sair, Letícia se separou do grupo. Correu por corredores que pareciam se esticar. Cada porta que abria levava a outro corredor idêntico, sem saída. Os sussurros viraram gritos. Em uma sala, parou sem fôlego, apenas para ver pelas frestas das maçãs o contorno de rostos presos debaixo dos lençóis, respirando em sincronia, como se estivessem vivos. Tentou usar o rádio para chamar os amigos, mas tudo que ouviu foi estática, e, no meio, uma voz muito próxima: agora você é nossa. O chão estremeceu. A porta de metal bateu sozinha, trancando-a lá dentro. Letícia correu até a janela gradeada. No vidro quebrado, viu o próprio reflexo, mas atrás dela, dezenas de sombras com batas hospitalares, cabeças baixas, mãos juntas. Quando os amigos finalmente a encontraram, Letícia estava sentada no meio da sala de contenção, olhando para o nada. Não falava, não piscava. Apenas sussurrava sem parar: tranque a porta. Depois daquela noite, o sanatório Santa Clotilde foi murado de novo. Mas ainda hoje, se alguém chega perto, consegue ouvir, sob o vento frio da serra, os sussurros dos corredores, repetindo em coro o único aviso para quem ousa entrar: tranque a porta.